Olá, meu nome é Geison, sou estudante do curso de Ciências de Dados da Univesp e hoje eu e meu grupo vamos apresentar nosso trabalho de PI, que é sobre monitoramento utilizando sensores IoT. Esses são os integrantes do meu grupo. Nosso objetivo com esse projeto é automatizar o monitoramento ambiental em laboratórios, focando na temperatura e umidade, que são os dados que nossos sensores irão coletar. Nós utilizamos sensores para ter uma coleta contínua de dados que são transmitidos em tempo real para uma plataforma web e nosso objetivo é garantir a qualidade das amostras e preservar elas também, eliminando qualquer falha que poderia ter caso esses dados fossem colhidos de forma manual, né, da forma tradicional. Então, nós utilizamos esses sensores para coletar esses dados e agora os demais integrantes do meu grupo vão explicar como que foi a questão da escolha do local, quais sensores utilizamos e quais plataformas web utilizamos para coletar os dados e como que nós manipulamos esses dados para poder chegar no nosso objetivo final e a gente também vai ter algumas conclusões finais do que nós achamos do trabalho, o que pode ser feito no futuro, utilizando todos os recursos que a gente conseguiu. Olá, meu nome é Demetrios, sou estudante do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nosso projeto envolveu o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de temperatura e umidade para um local destinado ao armazenamento de sementes. O sistema foi construído utilizando um framework Digigon com Python, aproveitando a arquitetura MVC para estruturar a aplicação de forma eficiente. Para garantir que o código fosse executado continuamente, usamos um cron para agendar a execução do programa com intervalos regulares. Além disso, após o desenvolvimento, utilizamos o Docker para containerizar a aplicação e facilitar o processo de implantação e execução em diferentes ambientes. Olá, meu nome é Rodrigo Martins, faço parte do PI4 da Engenharia de Computação. A identificação do problema de pesquisa na nossa comunidade externa foi o controle de temperatura e umidade no laboratório de semente de pastagem, efeito manual. Os problemas identificados foi a apresentação de falhas na ausência de registros no final de semana, as medições esporádicas e erros nas marcações, gerando perca de dados e tendo a amostra fora do padrão, pela variação inadequada da temperatura e umidade, afetando o vigor e a germinação dos lotes. As condições ideais são essenciais para a conservação da qualidade, conforme o padrão estabelecido pelo mapa. Nas figuras anexas mostra a sala de laboratório, que ficam arquivadas, o medidor manual de temperatura e umidade, e um exemplo das marcações manuais que são feitas. O que foi pensado? Englobando tudo o que foi visto, usamos um sensor para fazer as coletas de dados. Tendo um sensor, tendo um microcontrolador, um Raspberry Pi, pode realizar as coletas automáticas e mais precisas, verificando as variações de ambientes. Isso garante o monitoramento contínuo e detalhado, além de possibilitar reações rápidas às alterações críticas das condições de ambiente monitorado. Contudo, tendo esses dados já no sensor, esses dados são capturados e enviados em tempo real para a nuvem, garantindo segurança e acessibilidade, e tendo a possibilidade do armazenamento histórico das informações, que vai facilitar a análise detalhada e o suporte para tomar as decisões do controle das amostras. Olá,
Meu nome é Evandro e esse é o nosso projeto Integrador 4. Uma interface web moderna foi desenvolvida para facilitar o acesso remoto e o controle das variáveis ambientais. Ela oferece visualizações em tempo real, gráficos históricos e geração automática de relatórios, promovendo uma gestão eficiente e intuitiva do ambiente monitorado. O monitoramento constante é muito importante, por isso, o sistema opera de forma contínua, com monitoramento 24 horas, 7 dias por semana. Alertas instantâneos também serão enviados em caso de anomalias, permitindo intervenções rápidas para a manutenção das condições ideais. O monitoramento inclui notificações de falhas no fornecimento elétrico, garantindo maior segurança no controle climático. A automação do monitoramento assegura a preservação da qualidade das amostras e reduz perdas por variações climáticas inadequadas. Além disso, promove a eficiência operacional e garante a conformidade com normas regulamentares, oferecendo registros detalhados e auditáveis. Esse daqui é o nosso dashboard. Ele basicamente conta com algumas KPIs, como a temperatura média, a umidade, as violações e o total de medições. A gente também tem aqui as condições ideais, que mostra que as plantas que estão sendo refrigeradas devem ficar entre 17 a 19,5 graus e que a umidade relativa deve ficar abaixo de 62%. Temos também dois gráficos onde mostra a temperatura dos dias, se ela teve uma elevação ou uma inclinação, e também a umidade. Cada gráfico aqui é expandível para poder ser olhado com mais detalhes, além de você poder também depois exportar eles para apresentar em alguma reunião ou em alguma situação importante. Aqui temos algumas análises mais avançadas, como se existe uma relação entre se a temperatura aumenta, se a umidade vai aumentar junto, ou se a correlação é fraca, ou se a correlação é forte. Temos alguns padrões também, se existe algum momento do dia que a temperatura tende a ficar a uma temperatura específica ou alguma umidade específica. Temos também algumas estatísticas básicas como a média, a mediana, desvio padrão, a variação da temperatura e da umidade. E também temos aqui um gráfico com um histórico que mostra as últimas violações, quando ocorria, qual foi o horário, de forma mais detalhada. Olá, sou o Felipe e vou encaminhar o encerramento da nossa apresentação. O projeto desenvolveu um sistema inteligente de monitoramento de temperatura e umidade voltado ao laboratório de sementes de pastagens da empresa parceira em Ribeirão Preto. Lá identificamos que o controle climático era feito manualmente, o que gerava falhas e riscos à qualidade das amostras. Com base nisso, criamos uma solução automatizada utilizando sensores IoT conectados a um microcontrolador e integramos a uma plataforma em nuvem. O sistema coleta, transmite e exibe os dados em tempo real, além de emitir alertas automáticos quando há variações fora dos limites ideais. Também oferece histórico de registros, relatórios e acesso remoto via interface web. Os resultados mostram que a automação aumenta a precisão, a confiabilidade e a rastreabilidade dos dados, além de reduzir perdas e garantir a conformidade com as normas do mapa. Assim, o projeto uniu teoria e prática, demonstrando como a tecnologia pode transformar processos tradicionais e contribuir para a eficiência e sustentabilidade das operações laboratoriais. Em resumo, o sistema proposto representa um avanço significativo no controle ambiental, reforçando o impacto positivo da inovação tecnológica aplicada à realidade da comunidade atendida. O nosso muito obrigado e aqui eu encerro nossa apresentação.